Hoje estamos com dois convidados especiais. Um nasceu no Ipu, Raimundo Gomes Farias. O outro em Belém do Pará. Estou falando de Antônio Júlio Cruz de Sales. Exatamente, dois ícones da crônica esportiva cearense, nordestina, quiçá, do Brasil. Meus queridos Gomes Farias e Júlio Sales, sejam muito bem-vindos aqui ao Maestros da Bola, um Maestros da Bola especial. Não trazendo ex-atletas, mas trazendo aqueles que fazem a alegria do povo no rádio e na televisão. Sejam muito bem-vindos. Gomes Farias, valeu, meu irmão. Eu vou dizer uma coisa que você nunca ouviu aqui. É um prazer muito grande estar aqui na TV Fortaleza, nesse programa que já é famoso, né? Maestros da Bola. E de maneira especial, cumprimentá-lo também, João Paulo, e o meu querido, eu diria assim, concorrente, só na hora que a bola rola, Júlio da Imperatriz. Por isso você parou a Imperatriz, né, mas não? Fala, Júlio. Satisfação te receber aqui, meu Oi, irmão. João Paulo. Tudo beleza? Olha, sempre é bom a gente participar de momentos assim, lado a lado com companheiros, porque a gente trabalhando pouco se vê. Uhum, então, a gente sem trabalhar, mas participando assim de uma entrevista, é bom demais. Toca o coração da gente de belas recordações, de momentos maravilhosos que nós já vivemos. E, Farias, nós estamos num local bem apropriado, Maestros da Bola. Você tem a batuta alvinegra e eu tenho a batuta tricolor. Show de bola. E ninguém se imita. E ninguém, inclusive, né, assim, a gente vai iniciar esse bate-papo fazendo referências de positividade, já que em um dado momento, Gomes Farias passou por uma situação de saúde delicada e o Júlio todos os dias estava lá. E agora, recentemente, o Júlio também passou por uma situação e o nosso querido Gomes Farias foi visitá-lo. Então, parabéns pela hombridade, né, por essa positividade, por essa irmandade. Amizade. Amizade Fraterna, sincera e leal. Aquilo que nós falamos, nós somos concorrentes na hora que a bola rola. Legal demais. Aí cada qual, né, eu digo isso defende porque o seu feijão com arroz, né? Eu digo isso porque o torcedor às vezes cria essa rivalidade, né? Cria esse negócio e na verdade, que bom que vocês conseguem conviver e de uma forma brilhante. Deixa eu começar o nosso bate-papo perguntando como foi a história de vocês antes de se tornarem profissionais no rádio. Começar pelo Farias, como foi que tudo começou? Eu era doido para ser padre. Olha só, rapaz. Fui aluno da Escola Apostólica de Baturité. Sim. Estudei em Baturité. Chegou um psicólogo e disse que fez um psicograma meu dizendo que eu não dava para padre. Isso no seminário? E no seminário. Sim. E que minha vocação seria bem canalizada no sentido do matrimônio, né? Aí eu peguei e fui embora, fui para o Ipu. Aí, mas eu pedi a meu pai para depois ir para outro seminário. Uhum. Aí ele disse, meu filho, você sabe que você não dá para padre. Vai pegar seu psicograma lá no Ainda bem que você não deu para padre. Né? Aí eu fui pegar meu psicograma lá olhei aí no final. Sua vocação será bem canalizada no sentido do matrimônio. Tem que casar, menino. Aí no mesmo dia, o Quixote ainda, né? Arrumei uma namorada, passei na frente dele, lá de casa. E na hora que eu ia passando na frente, cara, eu peguei na mão dela, ela quis naquele tempo pegar na mão. Maria. Aí o papai disse, Maria, teu filho já está namorando. Então eu comecei lá em Baturité. Meu sonho era... eu era criança ainda, quando eu vi a primeira transmissão de futebol do Jorge Cury. Olha. Alô, Jorge, para Cordeiro. Jorge Cury e Antônio Cordeiro. Eu digo, rapaz, você é um bicho desse. Criança ainda, né? E me lembro até da publicidade que eles faziam. Tinha uma que dizia assim, café aspirina tomou, a dor passou. É o novo. É muito tempo, né? Ainda tem café aspirina. Tem, mas não, acabou. Então começou assim, antes o meu primeiro. Quando eu cheguei a Fortaleza, depois do seminário, houve o concurso para a Rádio Dragão do Mar, né? Aí eu fiz e passando e tal, e até, e graças a Deus, cheguei a um bom lugar. Aqui a primeira foi Dragão do Mar, a sua primeira participação em rádio aqui. 25 de março de 1958, primeiro jogo da Rádio Dragão do Mar, eu transmiti ao lado do Ivan, me tremia que só vara verde, ó. Aí dei uma parada depois, mas minha vida... Ivan Lima, ele é baiano, né? Era baiano de 2 metros de altura. É esse mesmo, né?
E doido. E o Júlio, rapaz, como foi antes de se tornar Eu já nasci profissional de narrador, rádio? porque eu era fanático por time de botão. Lá em Sim. Belém que chama Celotex. E eu jogava e radiava. Toca fulano a Capu, passou para Janguinho, Janguinho passa para Marido para Aquiba. Sempre o clube do Remo ganhava, né? Eu jogava comigo mesmo, sou remista. Aí ia para tomar banho. Aí plantava o pau. Passava 90 minutos tomando banho e irradiando o jogo. E só o Remo ganhava. Pois bem, aí um dia eu não tinha bola para jogar, estava abusado de jogar de Celotex. Pedi para minha mãe, me arruma um dinheirinho para dar um passeio de ônibus. Aí peguei o São Brás Batista Campos, lá em Belém. Aí fui até o final da linha, eu voltava e não tinha dinheiro mais para nada, né? O ônibus parou assim, bem à porta do auditório da Rádio Marajoara. Aí eu vi um bocado de gente, curiosamente desci. Aí tinha um senhor lá na porta, que depois eu vim saber que o nome dele era Dário. Perguntei, amigo, eu posso sentar? Ele disse, pode, a festa é de vocês, é das crianças, coisa e tal. Aí eu vi lá, não sabia nem que o nome daquilo era microfone. Eu irradiava jogo de boca sem nada, né? Isso ainda em Belém. É, em Belém. Sim, sim. Aí quando eu vi lá no palco o Ronaldo, que era amigo do meu irmão, sobrinho do coronel Jarbas Passarinho, que morava umas 2 ruas da nossa casa. Aí eu esperei, depois eu perguntei para esse mesmo rapaz se eu podia falar com o Ronaldo. Disse, Ronaldo, estou por aqui, o Ronaldo está aqui, tu vai para casa? Se vou, me leva contigo. Ele fica junto comigo, era muito grande lá, fica junto comigo, que eu vou resolver umas coisas aqui, onde eu for, você vai. E o carro do titio vem nos pegar. Digo, pai da avó, naquele tempo não se usava carona, né? Digo, da avó de carro. Chegou no carro, no meio do caminho, não era muito longe não. Eu disse, Ronaldo, me traz para falar naquele negócio ali que eu gostei. 6 meses depois, eu era o apresentador do programa. Qual era a tua idade, viu? Eu tinha 13 para 14 anos. Eu fui menino prodígio. Uhum. Trabalhei precocemente, aí fazia humorismo. Trabalhei com Colé, Nélia Paula, no palco da Rádio Marajoara, em Belém. Apresentei o telejornal, não, o jornal de manhã, o grande jornal Marajoara. Eu dei a notícia do falecimento do Papa Pio XII e cometi uma gafe tremenda. Se morreu Sua Excelência, em vez de ser Sua Eminência, a pressa de dar informação. Aí meu pai disse, rapaz, você é doido, como é que você chama o Papa de Excelência, rapaz? É Eminência? Eu digo, pai, desculpa, eu estava nervoso, a pressa de dar informação. Enfim, aí de repente, não mais que de repente, me chamaram para o plantão esportivo, do plantão esportivo me chamaram para fazer reportagem volante, de reportagem volante, quando eu estava narrando o futebol. E acabou essa história. E o garoto placar nasceu aí? Foi no Rádio Clube do Pará. E o que era? Depois. Como era? Fala aí, explica pra gente. Quando saiu o gol, eu dizia, aquele tempo você tinha estádio, ainda tem estádio por Não, aqui, era ainda tem eletrônico, estádio não, da era, Copa do levava a placa. Brasil que eu vi agora. Exatamente, apareceu. Com a placa, você chegava, mudava a placa, né? Mas atenção, garoto do placar, coloque 5 para o Fortaleza, 4 para o Ceará. Sempre o Ceará perdia, né? Aliás, é costume. Aí, pronto. Depois apareceu um colega na Rádio Globo do Rio usando o garoto do placar. Celso, foi quem revelou o Zico, que levou o Zico para o Flamengo. Celso, não esqueço o nome dele já morreu, Garcia, parece que era Celso Garcia o nome dele. Então, eu não sei se foi transmissão de pensamento ou se ele ouviu. Naquele tempo as rádios não tinham tanta facilidade de comunicação com o mundo como tem hoje em dia. Coincidência, coincidência, mas eu que comecei em Belém do Pará chamando o garoto do placar. Aqui eu fiz amizade com o garoto do placar no PV. E ele só botava lá o placar depois que eu dei um rádiozinho para ele, né? Tem que usar de malandragem, né, meu irmão? Hoje em dia São não. Estratégias, né? Hoje mal saiu o gol, já está tudo lá cheio de detalhes, coisa e tal. É até ruim, né? Porque tem o VAR também, às vezes bota Aí pra eu tirar deixei de o gol dizer. e tal, né? Deixei de dizer. Farias, na tua história, gigante, né? Gigante na crônica esportiva, fala aí algumas curiosidades para os dois. Eu vou começar com o Gomes Farias, algumas curiosidades que talvez o grande público não saiba, né? Eu vou contar uma curiosidade que todo mundo sabe, obviamente, mas só para a gente dar esse primeiro, esse start, né? Que o Tom Cavalcante, grande comediante, humorista brasileiro, cearense, ele
homenageou Gomes Farias no seu personagem lá, o mais conhecido, que é o João Canabrava, né? Então, é uma curiosidade. Do Júlio, é que o Júlio foi técnico de futsal, né? Sou tricampeão cearense como treinador de futebol. Segura aí que vai falar um pouco sobre isso. Treinei até o Sumov. Pois é. Enfim, algumas curiosidades na tua carreira, na tua história de crônica esportiva, que talvez muitas pessoas não saibam. Na Copa do Mundo da França. Depois eu tenho uma sua para contar. Pronto, tem esse Na detalhe Copa do também. Mundo da França, rapaz, a gente acordava cedo, né? O Tom Barros, que era o encarregado de manter a equipe lá, o chefe, acordava a gente 4 horas da manhã e ia apressado. Vamos embora aqui, vai passar aquele bicho que vai debaixo do chão, como é o nome? O metrô, e nós temos que ir correndo e tal, para pegar o trem para ir para Nantes, uma cidade onde o Brasil ia jogar. Aí naquela correria tal, me arrumei aqui e tal, e me calcei, vamos embora. No trem, né, já no trem, a gente foi tomar café, o trem é uma maravilha, 350 km por hora, 400, TGV, né? Aí quando eu fui tomando café aqui, que eu olhei, estava dada a pressa do Tom Barros, correndo com a gente, vambora, um sapato preto e outro vermelho. Aí eu digo, se eu mostrar, vai ser uma... Né? Foi lançamento, foi modo internacional. Aí eu digo, vale, tentei esconder aqui e tal. Quando chegamos em Nantes, eles desceram para um lado e eu corri para o outro. Fui bater numa sapataria lá. Quando eu cheguei lá, aí eu dizia, eu queria comprar um sapato e a mulher não entendia, nem eu sabia falar. Aí eu digo, aqui. Aí ela, entendeu, me vendeu o sapato. Eu peguei o que eu tinha levado, botei dentro da caixa. Aí como era que eu ia localizar os homens? Que eu me escondi deles, né? Aí tive que ir direto pro estádio. Foi uma presepada, viu? É isso aí. Tom Barros, meu amigo, para de pressa, né, rapaz? Deu ruim pro nosso Gomes Farias. Fala aí, Júlio, as tuas, cara. Não, eu vou contar uma dele também, primeiro. claro. A gente trabalhava na Rádio Irapuru. Primeiro dos outros, depois a gente... Nós trabalhávamos na Rádio Irapuru e apareceu de repente lá uma moça alta, loura, bonita. Aí todo mundo... Aí a gente era novinho, todo mundo bonitinho, né? Mas só quem tinha transporte... Ainda quem tinha transporte era o Farias, tinha uma lambreta. Lembrava da lambreta? Aí coisa e tal, cadê? O Farias zarpou com a menina, né? Quando foi dias depois, amigo, a gente não pode contar o resultado dessa saída dele. A gente achava tanta graça dele. Você tá lembrado? Agora não conte nenhuma minha não, que a minha mulher tá bem ali. É uma curiosidade que nem ele sabia. Ou Ou pelo menos tentou esconder de alguma forma. E as tuas, macho? Fala aí. Meu negócio era bola, meu negócio não, era... Sabe qual era a minha filosofia? Diz. Era o seguinte, Fortaleza é uma cidade imensa, né? Uhum. Se a gente achasse uma pessoa bonita e não fosse falar com ela, você não se encontrava mais, encontrava? Então tinha que ser na hora, conversar na hora, né? 3 dias depois veio o resultado. E não perdia tempo, né? E aí você começou falando, né, que foi técnico de futsal, chegou a ser tricampeão. O Flávio Moreira, quem me chamou para tomar conta do time que o tio dele era funcionário contador do Arsul, do Armazém do Sul, que já acabou, não tem mais. Aí eu fui. Primeiro ano eu já estava terminando o campeonato, aí no ano seguinte eu fui campeão, no outro ano fui bicampeão, aí saí, não, era do Armazém, Ouvidor, aí saí do Ouvidor, fui para o Arsul, todos os dois já acabaram, fui tricampeão. Aí saí do Arsul, fui para o Sumov. Aí, problemas de saúde, eu abandonei porque eu saí do Sumov, fui para Tele Ceará. Como jogador, eu era péssimo. Como treinador, até que eu distribuía bem as camisas, né? Aí, meu amigo, o juiz marcou um gol do Sumov contra o Tele Ceará. Rapaz, eu empurrei o delegado do jogo, peguei a cadeira, bati em cima da mesa, quebrei para cima do juiz. Como eu perdi as estribeiras, eu não tenho mais condição de comandar nada. Encerrei a carreira. Encerrei de forma deploravelmente triste. Mas chegou a ser campeão. Então, tricampeão cearense. E tem lá no meu currículo. Treinador do Sumov Atlético Clube. Tem até fotografia também. Tem uma história legal.
A gente percebe na história de vocês algo também semelhante. Só um momentinho. Quem Pois não. começou essa história de cronista treinar futebol de salão foi o Wildon Celestino, o Didi. Depois o Colombo Sá. Foi treinador também. Depois do Colombo fui eu. Depois fui eu. Legal. A história de vocês também se parecem quando vocês se identificam com um parceiro de trabalho, se aproximam muito, se tornam grandes amigos e tal. Por exemplo, me corrijam se eu estiver errado, tá? Gomes Farias tem o Paulino Rocha, uma história, né, gigante, e o Júlio tem Moésio, né? Tem Primeiro foi com Cid Carvalho. Cid Carvalho também, exatamente. Carvalho. Você lembra do slogan do Cid? No time, o técnico decide. Em campo, o juiz decide. Olha aí. E na arquibancada, a torcida de Cid Carvalho. Sensacional. Comentarista. E ele entrava, rapaz, foi um slogão bom, não foi não? Sensacional. Tempo bacana. bom. Fala um pouco aí dessas amizades, né, que vocês tiveram. Eu citei alguns, o Júlio até citou um outro, que foi o próprio Cid. Fala um pouco dessa amizade. Deixa eu falar só um pouquinho. Na carreira de vocês. Nós, veteranos, quer dizer, que tínhamos mais juízo do que os outros, a gente tinha outro tipo de comportamento. A Nilsalha, esse negócio de repórter, que é aquilo lá quando... Não tinha Celso Martinelli, não. Não, quando eles tomavam mais outro, brigavam, chegava até a se esmurrar e a gente ia e pacificava, porque aqui não pegava bem. Você já viu cronista político brigando? Você nunca viu. Eles têm um código de ética, de respeito, e graças a Deus, na nossa filosofia, nós sempre procuramos fazer isso. Paz, peace, peace, peace. Muita paz. Sabe o que é o seguinte, bem francamente, existem duas grandes torcidas aqui, a do Ceará, que eu acho que é a maior, e a do Fortaleza. Que é a maior. Aí, o que acontece? A torcida do Fortaleza tem uma super admiração pelo Júlio Salles. Sim. E, modéstia à parte, a torcida do Ceará comigo. Então não adianta a concorrência querer tirar, ou eu querer tirar a torcida do Fortaleza do Salles, que não vou conseguir. E ele também botou na cachola dele que não adianta querer tirar a torcida do Ceará de onde eu estiver, que não vai conseguir. Então isso fez também com que os outros não aceitam, mas nós dois entendemos isso normalmente. Eu respeito o relacionamento, a amizade, a audiência que existe do Fortaleza com o Júlio Salles e dele em relação... E vou fazer uma revelação aqui, a minha mulher está aí de testemunha. Souza Filho não foi presidente do Fortaleza? Sim. Foi porque ela não me deixou ser o presidente. Eu fui convidado pelo menino Novaes, o Flávio Novaes, me ligou. Eu ia ser presidente como o Souza foi. De fachada, tinha o suporte por trás. Aí eu me entusiasmei, aí ela e minha filha, negativo. Ora, você já passa tão pouco tempo em casa, ainda quer... Não, vai não. Aí, só Flávio, infelizmente, não posso. Aí eu desisti por leve injunção familiar, né? Para não dizer uma pressãozinha assim amigável, né? Do mesmo jeito que você tentou voltar a trabalhar logo após o médico falar, tá bom, vá para casa, você queria voltar e a família falou, calma. Não, ele queria trabalhar, era no primeiro dia logo. Eu antes de me operar na fila, antes de me operar, o médico queria que eu me internasse. Eu disse, não, doutor, tem jogo hoje à noite para irradiar. Eu venho amanhã de manhã. Podia ter morrido por causa do Mas eu mandei um recado para ele, de que não vá não, que eu também não vou. Aí não fui. O Gomes Farias falou um negócio interessante, que é essa consciência das torcidas. Eu penso que essa consciência que vocês têm, um com o Ceará, o outro com o Fortaleza, até alivia mais para vocês declararem esse amor. Né? Claro. Alivia, porque não tem essa de, eu vou polir as minhas palavras para conquistar do Ceará, ou polir para conquistar do Fortaleza. Não, eu vou revelar, e aí, claro, quem gosta e percebe o meu profissionalismo, vem me escutar, vem me assistir. O Júlio Salles é chorão pelo Fortaleza, mas respeita eu vivo alegre com o Fortaleza, ele só faz ganhar. Respeita, não. Mas respeita o Ceará, muito respeita o Ceará. Lógico. E eu faço do mesmo jeito. Claro que eu, em primeiro lugar, eu boto o repórter do Ceará, aquele negócio todo, mas porque hoje, veja bem, hoje nós temos a felicidade de dizer,
que nós somos o maior futebol do Nordeste brasileiro. Fato. Que o nosso futebol Do está Norte e sendo Nordeste. admirado É. lá pelo sul, pelo sudeste do Brasil. Rapaz, como é que aqueles cabeça chata, rapaz, não deve nada a ninguém, timaços, bem classificados na Série A do Campeonato Brasileiro. Libertadores, ganhando Sul-Americana. tudo, representando o Brasil na Libertadores, na Sul-Americana, etc, etc. Isso, então, nós, cearenses, nós torcedores do futebol cearense, ficamos felizes e orgulhosos. Porque é bom para o repórter também. Com certeza. E também financeiramente é bom, o Júlio Salles sabe disso, porque tem muito grande anunciante que só anuncia em Série A. Então, temos que estar na Série A. Agora nós apenamos, né? Hein? A gente saía daqui, a gente saía de cabeça triste, porque sabia que ia trazer uma sacola cheia de gols, 6-0, 8-0. Tinha aqui os times que perdem ao atravessar a cancela. Não é mais Era, assim. exatamente. Já gera Atravessou a respeito. cancela, pronto. Hoje não, hoje nós somos Gera um futebol respeitado, bem administrado. É um futebol que não deve nada a ninguém, nem longe, nem aqui por perto. E a gente deve isso a Evandro Leitão. Eu sempre falo isso. O futebol cearense se divide antes e após Evandro Leitão. Nós demos um salto de qualidade com a administração dele no Ceará Esporte, porque forçou o Fortaleza a se estruturar, se organizar e seguir as pegadas do Ceará. Hoje estão aí duas potências do futebol no Brasil. Financeiramente, não tem negócio de cheque sem fundo, que já deram muito aqui, Ceará e Fortaleza. Não tem calote, que Ceará e Fortaleza deram muito no passado. Não tem calote de lá para cá. Exatamente. Tem um time do Paraguai que está devendo o Ceará. Muito bem observado, né? Um puxando o outro para cima. Exatamente. Isso é muito positivo. Tá? O Fortaleza teve a passagem do senador Luiz Eduardo Girão. né? Eduardo Girão, que foi rápido, ele não se dava com o futebol, mas entregou a um cidadão fantástico que é o Marcelo Paes, né? Era meu comentarista na época. Eu digo, não, vá, pode ir. Tá aí, colocando o Fortaleza. Ele tocou no Girão. No final, no encerramento do centenário do Fortaleza, houve uma reunião, uma sessão solene no Congresso Nacional. Eu estava lá, coisa e tal, quem era outro colega nosso da Rádio, Paulo Santiago, estava comigo lá, e o Aloysio Lima, fora outros repórteres, outros colegas da crônica, vinculados ao Fortaleza, óbvio. Aí, de repente, cara, o senador me chamou para ir falar. Cara, olha, quando eu cheguei naquela tribuna do Senado, eu senti assim uma força diferente, cara. Aí eu me lembrei de grandes tribunos que passaram ali pelo Senado. Eu estive senador durante 6 minutos e 8 segundos. Eu tenho a gravação até hoje. Cara, é uma coisa fantástica. Cara, você já foi meu professor na Faculdade de Direito, agora você é famoso radialista, senador da República, como é que eu devo lhe chamar? Aí ele disse, professor. Legal. Professor. Legal, muito bom. Senador de mãos limpas, o Cid. Senador de mãos limpas. Espetacular. Uma honra para todos nós, E eu disse, só para você ver como o nosso futebol está bem, financeiramente bem. Faltavam, parece que 6 parcelas para o Ceará pagar o CT dele. Exatamente. Aí o presidente Robson de Castro disse, aí, eu quero pagar à vista, quanto é que diminui aí? Já pensou? Boa negociação, bom negociador, com dinheiro no bolso, como você falou. E que assistimos por aí, que não é bom nem mais nem citar o nome, mas a dívida é da casa de 1 bilhão. Já tem. É um negócio impressionante. Estamos conversando hoje no Maestros da Bola com 2 ícones da crônica esportiva cearense, Júlio Salles e Gomes Farias e Júlio Salles. É apenas a primeira parte desse episódio. E eu convido você para ficar ligado para a segunda parte, no caso, o próximo programa Maestros da Bola.